Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós estamos aqui no Maracanã, onde foram comemorados aqui os 70 anos do craque Zico e também os 76 anos da Suderj. Uma grande festa aconteceu aqui no Maracanã, aqui na tribuna de honra, com a presença do governador Cláudio Castro, do vice-governador Tiago Pampolha e do secretário de Esporte, Rafael Pisciani. Participaram também do evento vários deputados federais, deputados estaduais. Na sequência, nós entrevistamos o presidente da Suderj, Renato de Paula, e também o craque Zico. Jardane de Oliveira, para o portal tvprefeito.com. Primeiro, agradecer a TV Prefeito por estar sempre presente nos marcos do Estado. Hoje foi um marco do Estado, do governo Cláudio Castro, onde celebra 76 anos no auge da Suderj. Ela é uma jovem senhora, onde consegue ainda fazer inclusão, ainda praticar cidadania através do esporte, e o Zico aceitar ser nosso padrinho. Foi uma honra imensa, 70 anos do Galinho. O estádio não estava cheio de gente, mas a energia que ele contagiou ao longo dos anos foi possível ser sentida aqui. Estou muito feliz em estar presidente da Suderj hoje e deixar esse legado, que a Suderj é o farol de inclusão do governo Cláudio Castro, onde o esporte vai levar para pessoas autistas, pessoas com deficiência, mulheres, idosas, mais cidadania e mais respeito. É gratificante, né? A Suderj tem 76 anos, eu ainda do tempo da DEG, né? Que virou Suderj, meus irmãos jogaram aqui no time de veteranos, sempre tive bom relacionamento com todos aqui. É um caso muito bacana, que num jogo Flamengo e Vasco, estava meio chuvoso e eu, numa disputa de bola com o Orlando, ele sem querer puxou meu dedo e a aliança caiu. E eu tinha que jogar, isso foi com 10 minutos de jogo, e fiquei no jogamos o tempo todo, acabou o jogo, eu fui falar com o pessoal, tinha amizade, ele falou, a minha aliança caiu e tal, tá nesse espaço aqui, a sorte que foi num espaço pequeno, sabe, que os caras não apagaram o refletor, não botaram para molhar, ficaram lá, chamaram a turma, procuraram. Na quarta-feira, quando eu cheguei de volta, estava a aliança lá. Então isso é muito legal, são momentos marcantes que eu vivi aqui no Maracanã. Sempre falei que era uma das casas minhas, né? Porque tem Flamengo, foi a segunda e a terceira aqui o Maracanã. Primeira vez que eu pisei aqui foi através de um funcionário que morava lá em Quintino. Eu tive que perder minha pelada do sábado para chegar aqui, só botar o pezinho na grama e tirava, e só para conhecer o Maracanã, jamais poderia imaginar que ia fazer uma história bonita aqui dentro. Então é gratificante ser homenageado, né, no mesmo dia do aniversário, a Suderj completando aí seus 76 anos. Obrigado ao governador Cláudio Castro, ao secretário Renato de Paula. Então, eu, graças a Deus, esse ano é um ano muito especial, né? E virando um senhor, né? E poder desfrutar dessas homenagens que, estando em vida, é sempre mais gostoso. Você poucas vezes ouviu o Suderj em forma, sai Zico e entra qualquer outra pessoa. Essa aí poucas vezes, essa aí poucas vezes. Mas alguns que entraram realmente fizeram história no futebol. Por exemplo, o Marcelinho, que com 16 para 17 anos, né, teve que entrar num Fla-Flu. Então, eu acho que era legal. Agora, a Suderj gerou um pouquinho de ciúme aí, muita gente, porque acho que o cara que mexia, quando começou o placar eletrônico, eles botavam um Zico diferente, né, enorme, ocupava o painel inteiro cada vez que eu fazia gol, bonequinho chutando, fazendo gol. Aí os adversários ficavam meio bolados com isso. Tinha o favorito? Tinha o favorito pra eles. Lembra do primeiro gol aqui no Maracanã? Lembro, pô. O primeiro gol foi como juvenil, com uma preliminar, devia ter mais de 100 mil pessoas já, porque a galera vinha antes, né, para ver o juvenil. A gente tinha um time juvenil, modesta parte, muito bom, que daquele time os 11 subiram pro profissional, né? Até aquela turma lá de Rondinelli, Cantarelli, Jaime, Luxemburgo, Geraldo. Então, a gente estava perdendo o Botafogo de 1-0, no segundo tempo teve um pênalti ali do lado da torcida do Flamengo, lado esquerdo da tribuna, e aí eu bati e fiz o gol.
e aquela vibração toda parecia... Então, quando foi pro profissional, já estava acostumado com a torcida. Você falou na coletiva sobre o jogo das estrelas. Você está se preparando? A gente conta com você no jogo desse ano? Hoje em dia a gente só vai no campo, né? Não joga mais. Então eu procuro sempre estar numa boa condição, né? Eu, independente de ter o jogo ou não, eu treino sempre. Hoje em dia, por causa do joelho, é difícil você treinar num campo. Eu faço sempre coisa na piscina, na água, musculação. Então, tá bom. Não, melhor do que tá, não vai ficar, não. E o coração, como é que tá com essa homenagem de hoje? Tá bom, o coração, os testes que eu tenho passado tá sendo bom. Lógico, a gente agora, todo mês de janeiro, tem um check-up com tudo, para fazer tudo, tá atento para tudo, a gente não pode facilitar. E a gente vê que os anos vão chegando e a gente começa a perder muitos amigos e eu quero que eles me percam, mas já esperar um pouco mais tempo. Mais marcante que você tem do Maracanã, assim, toda essa sua história que você tem aqui com o estádio, você tem algum lance, alguma situação que te chame mais atenção? Tem uma como torcedor, né, que de estar presente aqui no recorde de público entre times de futebol, que foi o Fla-Flu de 73, 177 mil pagantes. Eu tinha 10 anos, estava aqui no Maracanã vendo o jogo e mesmo com o empate o Flamengo foi campeão. Foi bom sair vencedor. Essa imagem é fantástica que eu tinha quando a gente saltava lá no 6º andar. Meu pai tinha 2 cadeiras perpétuas. A gente saltava e via aquela multidão, aquela imagem fica para sempre. Eu muitas vezes chegava aqui mais cedo, quando estava na hora do jogo eu descia um pouco antes para poder saltar do elevador e ver o Maraca cheio. Só para ter aquela imagem, aquilo nunca mais sai da vista da gente. E a outra foi no Campeonato Brasileiro de 87, eu tinha voltado aqueles problemas todos de joelho. A gente ganhou do Internacional, eu tinha saído no intervalo, no meio do segundo tempo. E estava ali, nós fomos receber o troféu e a torcida estava gritando Mengo, Mengo. De repente ela parou e começou a gritar meu nome em reconhecimento ao esforço que eu fiz para jogar aquelas últimas 4 partidas, né, com o joelho inchado, tendo que ficar dias descansando e fazendo tratamento o tempo todo para poder chegar em campo e pelo menos poder jogar uns 60, 70 minutos. Então, esse reconhecimento da torcida foi realmente marcante para mim aqui no Maracanã. Ô Zico, e hoje o Maracanã tá vazio, mas mesmo assim, quando chega ali na frente, bate um friozinho na barriga? Já bateu mais em outras épocas. Agora acho que eu já estou me acostumando. Eu venho muito aqui. Né? Porque a gente vem fazer muitas matérias aí e tal, aí você já acostuma, né? Já não sei de tanto esse frio. Mas quando vem ver o jogo do Flamengo, que vê aquela torcida ali gritando, aí é diferente. Você está esperando o próximo aí em relação ao Maracanã, eventos, títulos aqui, pelo que você tem de contato com o pessoal que está no presente na ativa aí do Flamengo? O que a gente quer agora é que o Flamengo possa disputar a final da Libertadores aqui, né? Eu acho que seria gratificante para todo o rubro-negro. Apesar de saber que, em final, há uma divisão de público para as duas equipes. Então, o Flamengo não vai poder tomar conta daquilo que acontece no seu dia a dia. Tem que entender isso, né? O torcedor do Flamengo vai ter que entender isso também. Agora, lógico que a gente fica sempre... A Suderj aqui, o Maracanã, ele não é só o futebol, o jogo em si. O Maracanã tem situações que podem ser muito mais produtivas para o Rio de Janeiro. E é isso que o governador está querendo e ele falou aí. E que o Renato também está sendo aí o porta-voz dele aqui na Suderj. Você tem aqui um complexo muito bom que pode ser utilizado para tudo e a gente... espera que isso aconteça. O esporte de inclusão, que eles estão tocando para frente, isso aí é muito bom. Então eu tô feliz de ver essa motivação grande, né, do estado do Rio de Janeiro para fazer disso daqui não só um ponto turístico, mas também um ponto de ajuda
as pessoas que gostam de esporte. Você tem visto então, Zico, uma perspectiva real desse time do Flamengo chegar de fato aqui em novembro na decisão? Como é que você está avaliando esse momento? Enfim? Então, Eu acho que na competição são competições diferentes, né? Tanto a brasileiro como Libertadores, como Copa do Brasil. Eu acho que a gente não pode ficar, uma vai prejudicar a outra. Não, são diferentes. Cada jogo você tem que se comportar de uma maneira. E o Flamengo fez um bom jogo aqui contra o Olímpia. É um time difícil, é um time complicado. Os paraguaios sempre foram um osso duro para os brasileiros, seja time, seja seleção. E agora é saber jogar com o regulamento, com a vantagem que tem, né, para poder sair de lá classificado. Zico, como é que foi sua parceria com a SADEF? Foi uma parceria por acaso, né? Porque eu não era nem para ser o convidado da época, quando teve o primeiro jogo no Municipal. Eram os campeões do mundo de 70 que eram para jogar. E aí não pôde vir, se não me engano, Rivelino, Jairzinho e Tostão. E aí só tinha de 70 o Paulo César, o Gerson e o Marco Antônio. E como o Paulo César Lima era irmão do Fred, ele chamou o Fred, eu e o Nielsen, que tínhamos acabado de ser campeões pré-olímpicos na Colômbia. E nós jogamos. E aí eu me tornei amigo do Blanco, Zé Blanco, que era o presidente da SADEF. E aí todo ano eu jogava. Quando eu atingi um nível mais de destaque no Flamengo, comecei a ajudar ele, comecei a organizar, comecei a convidar. Então nós rodamos aqui esse Rio, nós jogamos no Maracanãzinho, jogamos lá em Realengo, jogamos em Niterói, jogamos no Tijuca, jogamos no Carajaú, jogamos em tudo que era quadra que tinha aqui. E era uma festa linda, porque jogavam todos os jogadores do Rio de Janeiro, dos clubes do Rio, e aqueles que eram do Rio que jogavam em outros estados. Se prontificava a vir jogar, com arrecadação sempre para a SADEF. Foram muitos anos, até que o Blanco veio a falecer. Mesmo nesse período, como eu disse aqui, que eu estava lá na Secretaria de Esporte, quando eu criei o departamento, o Zé Blanco, eu botei ele como presidente. E ele fez um trabalho maravilhoso, né, com todas essas entidades que tinham. E hoje o orgulho é grande de ver a seleção brasileira numa Paralimpíada sendo grande destaque. E aí acabou o Jogo das Estrelas, eu também fui para o Japão, muitos compromissos. Quando o meu filho sentiu falta desse jogo e veio me perguntar se a gente não fazia um dentro de campo. E aí, eu falei, tudo bem, eu acho que o pessoal vai gostar. Aí fizemos os primeiros lá no Centro de Futebol, lá no CFZ, foi destaque. Aí no dia que o Maradona veio, aquilo lá entupiu, foi um negócio aí, não deu mais para ficar lá. Tivemos que o Maracanã, gentilmente, como sempre fez, cedeu aqui pra gente. E a gente bateu um dos jogos, em 2009, a gente bateu o recorde de jogos, de público de jogos beneficentes. Botamos 72 mil pessoas aqui no Maracanã. Então, já estamos completando quase 20 anos. E esse ano, mais uma vez, dia 27 de dezembro, já fica aí o convite. Só que para mim é um dia muito complicado, que é aniversário da Sandra. Já caiu umas 5 vezes, né? Ou mais. E ela sempre vem com toda a alegria e tal, mas tá tudo bem. Como é que você vê agora o doutor Renato de Paula à frente da SUDERJ falando de inclusão? A gente fica além de orgulhoso pelo que ele está fazendo pelo Rio de Janeiro, mas também feliz, né? Porque a gente sabe que o Maracanã é muito importante nisso, né? E ele está tendo essa autonomia do governador para poder tocar em frente esses projetos. Então é lógico que eu só espero que isso cada vez mais se divulgue, se dê espaço para que as pessoas com deficiência possam entender e usufruir desse momento que a SUDERJ está oferecendo. O Flamengo vive uma situação, você mencionou a perspectiva de final de Libertadores, né?
mas jogos de brasileiro, como foi, por exemplo, ontem, tomando 3-0 do Cuiabá, uma situação recente envolvendo uma confusão no vestiário. Como é que você enxerga isso do lado de fora? Com essa perspectiva que pode ser de título? Acho que acontece dentro do futebol. Perder, ganhar, problema, discussão, briga, isso aí sempre acontece. Num lugar que tem 60 pessoas trabalhando, nem todos estão de acordo. Então isso pode acontecer. Eu acho que o importante é você saber resolver o problema. Ter autoridade para ver quem são os responsáveis, chegar lá e cada um ser responsável pelo que aconteceu. Então, as pessoas que estão vivendo dia a dia, é lógico que um fato como aconteceu, por exemplo, tenho quase 60 anos de futebol, nunca tinha visto. Mas aconteceu. Então tem que ser resolvido. Tá? Então você ter briga de jogador, discussão. Naquele time de 81 tinha gente que não se falava, mas chegar dentro do campo, o adversário, que a gente tinha que brigar com ele, não era entre nós. Entendeu? Não é obrigado. Cada um vive de uma maneira, cada um tem um pensamento. Você não é obrigado a todo dia abraçar teu companheiro, não. O importante é na hora do treino estar todo mundo junto, remando pela tua camisa, defendendo a tua camisa. Na hora do jogo, a bronca é com o adversário, cara, não é com o nosso jogador. Então é isso que é. Quando você vive em grupo, coletividade, sempre pode ter alguns problemas. O importante é dentro do campo, cada um saber, cada um cumprir essa função que está escrito no contrato, cumprir seu contrato e ponto final, cara. Vai sair o Museu do Flamengo aí, eu vi a foto sua com o Gabigol. E qual a expectativa do duelo de gerações, né? Você, a sua geração, a geração de 2019 inicia? Nenhuma, expectativa nenhuma. Quanto mais eles ganharem, mais eu vou ficar feliz, porque eu sou Flamengo. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado.